Uma vez, programa Conscientizar, aqui ao meu lado, meu grande amigo, professor Felipe. Amém. Professor Felipe, ele leciona ali no Colégio Dom Pedro há mais de 10 anos e a grade curricular dele é Sociologia. E hoje é um prazer, uma alegria, Felipe, Amém, poder fazer essa entrevista com o nosso professor. Primeira pergunta que eu queria fazer para o professor Felipe. Professor Felipe, a teologia, ela tem um caminho traçado para se associar com a ciência sociológica? Primeiro eu gostaria de agradecer, tá bom, pastor Wilson, pelo convite. Para mim é uma oportunidade bastante importante. Fiquei bastante lisonjeado com a oportunidade, tá? E é um prazer estar aqui com os irmãos, né, com a sua audiência, podendo falar sobre temas aí bastante pertinentes. Bom, pastor, eu acho assim, olha, eu tenho uma opinião sobre essa questão que talvez algumas pessoas não consigam, assim, até me entender, né? Mas o que eu penso é o seguinte: a teologia, ela é uma área do conhecimento humano, é uma ciência desenvolvida pelo homem, assim como a sociologia. E normalmente as pessoas tendem a distanciar essas coisas, né? Mas tem um sociólogo bastante interessante que, na verdade, ele vai olhar para a teologia construída das diferentes ramificações, né, da igreja, principalmente no período da Reforma Protestante, e ele vai, a partir da teologia das igrejas, né, mais precisamente do calvinismo, fazer uma análise da sociedade e de como a sociedade capitalista, melhor dizendo, se consolidou, se estruturou. E esse sociólogo é o Max Weber. Ele vai escrever um livro bem interessante, inclusive esse livro é fantástico, ele é teórico, estudado em várias áreas do saber, antropologia, a própria sociologia, história, filósofos, teólogos. Ele é alemão, parece. Alemão, isso, sociólogo alemão. E aí, nessa obra que é a Ética Protestante, olha o título, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele vai fazer uma analogia, um estudo sobre a teologia das igrejas, né? Então eu acho que são próximas, né? Se casam, é possível, né? Tem um casamento entre a teologia e o ensino acadêmico, né? Sim. Quando eu olho também para a história, eu vejo tanto homens de uma ramificação católica, como até mesmo alguns teólogos que adotaram a teologia da libertação. Sim. Como o nosso saudoso Frei Beto. Sim. Que contribuiu para isso, Leonardo Boff, e também o pai da educação, que nós conhecemos muito, que foi para o Nordeste e tentou fazer um grande trabalho no Nordeste, tentando implantar uma sociologia teológica, juntando os problemas sociais e usando a teologia para ser um refrigério para essas pessoas que não tinham acesso à informação. Uhum. Eu percebo que pela teologia da libertação, alguns homens conseguiram mostrar para o nosso país que tanto a ciência acadêmica, ou seja, o conhecimento secular, tem um casamento junto com a teologia. E o senhor pensa a partir disso também? Eu acredito assim, pastor, que fé, né,
e ciência, ou fé e razão, né? Ou ciência e religião, melhor dizendo. Só para reiterar, sim. Paulo Freire. Paulo Freire, sim. Do qual sou muito admirador. Grande homem, né? Grande educador, assim como o Rubem Alves também, fantástico, né? Um presbiteriano. Né? Mas assim, eu acho que não tem como desvincularmos, né? Fé e razão e ciência e até religião. Algumas lideranças talvez vão até propor que cada um fique no seu quadrado, né, pastor? Mas eu vejo que são complementares. Eu vou dar um exemplo para o senhor, vamos ver se eu consigo me fazer entender. Por exemplo, eu tenho fé em Deus, eu confio no meu Deus, eu sei que Ele é um Deus que livra, um Deus que me protege, um Deus que me guarda. E somado a tudo isso, Ele é um Deus que cura. Mas a ciência está aí para apontar o que nós estamos enfrentando com relação a esse surto, né? O Covid-19, o coronavírus, essa pandemia que estamos enfrentando. Mas eu, enquanto servo de Deus, não vou negligenciar as informações científicas, né? Com certeza. São muito importantes. Se estudiosos, se infectologistas, se pessoas técnicas em pandemia estão dizendo que há um risco, que há um perigo, eu não posso usar a minha fé como uma espécie de selo de imunidade e dizer assim, olha, eu estou livre disso. Eu acho que a fé e as ciências podem ser sim complementares, trabalharem juntos, como no caso dessas referências que nós tivemos aqui no Brasil, que para solucionar uma realidade caótica, apresentava a fé como um instrumento para amparar as pessoas, para oferecer um caminho, para dizer a essas pessoas, olha, é possível sim superar essa realidade, superar esse momento e tudo mais, né, pastor? Uma coisa também, o senhor como professor de sociologia e também como faz parte de uma comunidade, sim, comunidade cadóxica, eu tive um grande privilégio de participar da terceiro aniversário. Para nós foi um prazer ter o senhor conosco lá. E poder transmitir a palavra de Deus. Qual é a sua visão? Agora você, como também um pastor, sim. Aonde a religião cristã, sim, ela peca no trabalho sociológico? Você acha que somente dar marmita, nada contra o trabalho social da igreja, eu acho muito importante, mas você acha que isso não fica um pouco vazio? Não poderia ter uma contribuição maior? Sim. Eu vejo, o pastor, que a igreja hoje, infelizmente, ela faz muito pouco diante do que ela realmente poderia realizar. Certo. Muito pouco. E na verdade aí eu gostaria até de pontuar uma diferença muito importante, que é com relação à ideia que se tem de obra assistencialista, certo, e obras de ação social. Há uma diferença. Eu percebo que normalmente nós confundimos essas questões e nos contentamos com obras assistencialistas, quando na verdade a igreja ela deveria atuar de forma interventora. Entendo. Na realidade das pessoas. Né? Verdade. E não apenas oferecer um ombro para chorar por um instante. Você acha que a igreja ela só trabalha mais
com o aspecto da comiseração. A igreja ela não avança eu posso reiterar, num aspecto corporativo, de estar próximo das pessoas, não só no estado de comiseração, no estado de dor, mas também no estado de alegria. Pela sua fala, eu percebo que a igreja parece que ela fica muito centralizada no templo, né? Exato. O templo, a meu ver, é importante, claro, não é? É um convite à comunhão, é um convite à reunião para louvar, adorar a Deus e tudo mais. No entanto, a relação, o evangelho não é só isso, né? Eu vejo que quando a gente utiliza a palavra igreja, né? Até para diferenciar, você tem a igreja enquanto instituição social e você tem a igreja enquanto conjunto de indivíduos que serão salvos. Então eu percebo que são duas coisas diferentes. Eu posso dizer, por exemplo, que eu sou a igreja. Amém. Não é? E o que é diferente, pastor, de institucionalizar essa questão, né? De ser a igreja. Porque quando eu institucionalizo, eu estou falando de um órgão social. Faz parte da sociedade. E aí, nesse sentido, eu vejo que sim, os templos, as lideranças, né? É óbvio que nós não podemos generalizar, mas muitas das que eu conheço, né, das instituições que eu conheço, deixam a desejar. Até então, por causa dessa pandemia do Covid-19, eu olhando para as redes sociais e pude ver, professor Felipe, alguns pastores interagindo nas redes sociais e até fazendo divulgação, como dizendo que o povo não tem fé em Deus. Que os pastores tinham que estar com as igrejas abertas, os pastores tinham que guiar o povo para as congregações. Parece que, para mim, essa fala não é uma fala de um homem sábio, porque na fala do senhor eu percebi, como o senhor como sociólogo, eu percebi que a igreja também, além dela estar dentro de uma sociedade, ela presta serviço social. A igreja... É difícil, professor Felipe, falar essa questão, essa palavra é difícil, igreja, porque nós estamos, é um vício de linguagem social. Isso, né? verdade. Nós utilizamos a palavra igreja como congregação. Isso. Mas eu percebo que nos Estados Unidos e em alguns outros países, as congregações e os pastores, eles não foram contra a fala, o clamor dos ministros da saúde, tanto do governador, mas eles se socializaram, abriram as denominações para querer dar álcool gel, máscara. Você acha que a igreja brasileira, principalmente na periferia, alguns pastores têm pecado em relação a isso? Eu percebo, pastor Wilson, que às vezes falta um pouco de sabedoria mesmo para algumas lideranças, né? A gente não pode, de maneira nenhuma, agir de modo irresponsável, porque somos líderes, né? Temos responsabilidades sobre vidas humanas, e o que é interessante é isso. A nossa responsabilidade enquanto pastores não é somente sobre a questão espiritual. A questão espiritual também, é claro, mas tanto quanto a vida espiritual, nós temos que cuidar, com certeza, do social, das orientações médicas, né? Orientar, olha, se o teu médico disse isso, nós temos que assim fazer e seguir essas orientações. É o que a gente estava falando no início. Fé e razão, ciência
e religião. Dá para trabalhar junto. Dá para trabalhar junto, sem problema nenhum, a meu ver, pastor. Legal, legal. Programa Conscientizar, nós estamos aqui, para quem está chegando agora, o professor Felipe, 10 anos lecionando sobre sociologia no Colégio Dom Pedro, aqui em Taboão da Serra. Nós estamos trabalhando falando de um assunto, tentando esse assunto informativo, tentando trazer uma consciência aos nossos irmãos. Nós percebemos que na periferia, onde nós estamos, temos uma grande dificuldade de aprendizado. E o programa Conscientizar está oferecendo para você uma consciência que o outro também, observa bem, professor, se eu abro a congregação com toda a minha fé, com toda a minha espiritualidade, e de repente um dos meus irmãos está infectado, ele vem no culto, ele tem fé, ele crê em Deus, ele ora, ele jejua, ele medita na palavra de Deus, e aí o meu irmão, esse meu irmão infectado, passa o vírus para outros irmãos. Você acha que isso não é um pouco de egoísmo? Uma falta de consideração? Com certeza, com certeza. E até, eu vou até a mais que isso, pastor, está nítida nessa ação uma falta de orientação da própria liderança, né? O pastor, os líderes, os responsáveis pelas congregações têm um papel muito importante nisso, né? Então, assim, de modo algum, nós, quando alguém deixou lá na comunidade mesmo, que o Senhor, nosso Deus, colocou sob nossa responsabilidade, quando um irmão ou outro já falou, pastor, olha, essa próxima semana eu não vou estar presente no culto, o que nós fizemos foi, amém, irmão, fique em casa, se resguarde, cuide da sua família, né? E nós procuramos um outro mecanismo para continuar abençoando, orientando, ensinando a palavra. Porque a igreja você é em todo lugar, que a igreja você é. Os apóstolos, alguns dos apóstolos estavam em Roma, e aí houve um decreto em Roma que era para que todos os judeus se retirassem. Ora, a igreja de Roma continuou lá. E aonde os apóstolos foram, através da perseguição, eles puderam anunciar o Evangelho. Eu não vejo dificuldade nenhuma, professor Felipe, em relação a esse problema social que está acontecendo, no sentido das pessoas estarem em casa, sabendo que a igreja sou eu. Exato. E a minha lealdade não é com o tempo, é com Cristo. Exato. Então eu acredito que aqueles irmãos que gostam da comunidade, que fazem parte, que têm uma interação com essa comunidade, eles não vão deixar de congregar depois da quarentena. Com certeza. Se afastar de Jesus porque não foram ao templo. Exato. Eu acho que isso seria uma incoerência da parte dos irmãos, não é verdade? Com certeza, com certeza. Falta de coerência e, inclusive, essa pessoa estaria deixando claro que ela não conheceu Cristo, que ela não sabe quem é Cristo, não sabe quem é o Senhor, se ela se afastar da presença, né, pastor Wilson? Então, assim, não é porque a pessoa não veio, não é porque a igreja ficou fechada, que agora eu tenho a minha carta de alforria e liberdade para poder pecar desenfreadamente, fazer o que eu bem entendo e acabou, acabou. Não. Aquele que tem a consciência de Cristo, de quem Cristo não é, pastor? Vai manter a sua relação com Deus, né? E ele sabe, como o senhor mesmo disse, que ele é a igreja. Então, quando essa quarentena acabar, tudo se volta ao normal, os templos, né, voltarão a ser frequentados. Com certeza, né, pastor, vai ter aquele irmão que ainda vai ficar um pouco preocupado. Mas sabe o que eu acho? Que esse irmão tem que ser respeitado também. Não, irmão, amém, tudo bem, então espera passar um pouco mais, daqui a um tempo você retorna. Com certeza. E amém, é a vida que segue. Eu também acredito nisso.
Pastor Felipe, uma curiosidade que surgiu aqui. Sim. Na minha mente. Eu queria fazer essa pergunta ao irmão. Nós olhamos aqui para Taboão da Serra, a cidade onde nós estamos localizados, moramos, somos taboanenses. Sim. Eu estou nessa cidade já vai fazer 22 anos. E andando pela cidade, uma cidade muito bonita, eu gosto muito de Taboão da Serra, e eu tenho até dificuldade, eu estava querendo até mesmo ir morar em Itanhaém, mas eu tenho uma grande dificuldade de sair de Taboão da Serra porque eu amo essa cidade, mas algumas coisas me preocupam na cidade. Quando você olha aquela avenida Fernando Fernandes, sim, você vê que ela foi recapeada, ali antigamente havia um esgoto aberto, não sei se o senhor... Era o rio, isso mesmo, era um córrego. Um córrego, eles fecharam, ficou perfeito. Mas quando eu continuo andando sentido ao antigo Riviera, eu vejo aquele córrego ainda a céu aberto. Sim. E eu vejo que aquilo gera problemas, e eu tenho certeza que no calor, aquele cheiro horrível gera até problemas de saúde para as pessoas que moram ali. Qual que é a sua visão em relação a isso? Olha, pastor, eu sou também assim, suspeito em falar, eu sou tabonense puro, né? Nato. Nasci aqui nessa cidade. Então, se o senhor está aqui há 22 anos, eu estou há 31, desde que nasci. Então, assim, a gente está bem já acostumado com a nossa cidade e tudo mais. E eu me recordo, assim, dessa avenida ali, como ela era antes, né? E depois da obra e da gestão do executivo, esse córrego foi transformado, foi uma transformação mesmo, pela qual a região passou. Né? Aquela parte ali foi uma transformação pela qual as pessoas que ali moram passaram, né? Uma melhora de vida muito grande. Mas ali mais para frente mesmo, sentido, né? Perto da pontinha ali, o senhor está dizendo, né? Eu acredito que políticas públicas devam estar sendo feitas para que as pessoas que ali moram também sejam beneficiadas, como as que foram aquelas que moram ali perto da Fernando Fernandes. Eu acho que precisava de um olhar um pouco mais voltado naquela situação. Eu faço essa pergunta para o senhor porque eu sempre passo por ali. Sim. E eu vejo aquele mau cheiro, e não é de hoje. Talvez as pessoas que estão ali já se acostumaram, ou talvez até já fizeram baixo-assinado. Eu acho assim que agora entra o papel da igreja. O professor Felipe, a igreja ela não tem que somente pensar em construir, mas eu percebo que essa distância do povo com a igreja é porque a igreja ela só vem a nós, né? Eu acho que ela se distanciou do povo. Exato. Ela está mais presa na sua própria incoerência. Seria a palavra. Ela está presa mais em si. Hoje, a linguajar da igreja, parece que há uma disputa, né? Eu, quando escrevi o meu... Porque são os problemas ali, né, pastor Felipe, só para mim reiterar o assunto, são os problemas que parece que até mesmo as igrejas que estão ali, parece que eles estão acostumados com aquele cheiro. Poderiam se conscientizar, ou fazer um baixo-assinado, ou falar com as autoridades, o povo de Deus, cumprir um papel de interventora da realidade social. Eu acho que isso cumpre a luz, né? Vós sois a luz do mundo, né? Verdade. Acho que a luz não é só pregar que o cara vai para o inferno. Eu acho que a luz também a luz não é só para ficar o velador não é só para ficar debaixo da cama. Isso. Eu acho que o velador tem que ser tirado e colocado no estandarte ou em cima de alguma coisa para iluminar todo o quarto. Eu acredito nisso, que nessa visão
a igreja ser uma referência de atuação no bairro, tomandadores do povo, né? Eu acho que haveria uma proximidade do povo. Eu concordo plenamente. Quando os pastores se começassem a chegarem mais à sociedade, participarem mais da vida política, da comunidade, assim, entendeu? O senhor vê isso também? Com certeza, com certeza. A igreja tem esse papel, a igreja tem essa importância, né? Eu diria até responsabilidade. A igreja tem essa responsabilidade, porque eu percebo que quando nós nos trancamos dentro das 4 paredes do templo, nós deixamos a verdadeira essência do id, né? A ideia do id. Quando eu vejo Cristo falando id e pregar o evangelho, a lógica da pregação do evangelho não é só abrir a igreja e anunciar, mas é atuar sobre a sociedade, atuar sobre o contexto que esta comunidade se inseriu. Amém. E propor essa transformação social. Né? Acho que há um grande afastamento. Eu percebo que a igreja tem grande voz na sociedade. Tem. Mas as pessoas, por mais que por conta de algumas teologias exageradas, né, a igreja tenha sofrido algumas críticas, até verdadeiras, hoje ainda a liderança, a igreja, ela é ouvida. Se ela se posicionar de maneira séria, se ela se posicionar de maneira adequada, as pessoas param para ouvir, sim, né, pastor? Eu acredito nisso. Programa Conscientizar, você percebe que o nosso professor de Sociologia, professor Felipe, também pastor da comunidade Kadosh, ele está tentando transmitir uma consciência para nós, irmãos. Você que está nos escutando, que não faz parte aqui do nosso reduto de Taboão da Serra, mas você que está aí em Curitiba, eu tenho certeza que essa transmissão está chegando longe. Você que está em toda a parte do Brasil, observa a situação dos moradores do seu bairro. Você, pastor, você, líder, você tem uma voz muito forte dentro da prefeitura, com os vereadores. Olhe um pouco para a sociedade onde você vive. Sai um pouco do reduto e vai um pouco ao povo. Como os padres, é interessante que os padres católicos, eles sempre, você vê que até nos filmes, novelas, eles sempre estão no meio do povo, eles são a referência. E por que os pastores não? Não podem ser, é fato. Você acha que é um aprisionamento isso? Acha que a mente, não, eu sou pastor dentro da congregação, fora da congregação. E às vezes quando alguém que não é da congregação solicita um auxílio, o pastor se fecha. Ele, não, irmão, isso aí não é minha responsabilidade, vai lá na igreja que eu oro por você. Na verdade não é bem assim, né? O pastor, ele tem que se lançar ao mundo, não ser do mundo, se lançar ao mundo para poder... Quando eu falo pastor, eu falo lideranças em geral, sim, né? Eu percebo que muitas vezes você olha numa rua, pessoas passando necessidade, e aqueles colossais de igreja bonita, não acho ruim isso, mas eu acho que há uma idolatria um pouco a templo. Eu percebo que há um esvaziamento de alguma liderança em relação às pessoas, uma rejeição. Nós somos salvos, eles não. Eu acho que a missão da igreja é estar no mundo e não se contaminar com o mundo. Como a Arca da Aliança no Antigo Testamento, ela estava no deserto, mas o deserto não estava dentro da arca. Mas Deus estava com a sua comunidade. Deus se socializou com a comunidade. Ele ouvia, ele estava junto. No sentido figurado, a arca era levada e o povo acreditava que a glória de Deus estava ali. Exato. Então Deus, ao ponto, lógico, que ele se socializou, porque ele veio até nós por meio de Jesus Cristo. E Jesus, observa uma coisa interessante, pastor Felipe. Jesus se preocupou tanto com a questão social, que em Mateus 23,
quando ele fez um discurso contra os fariseus, sim, que ele disse: escuta o que eles dizem, mas não praticam o que eles fazem. Ai de vós, fariseus hipócritas, que vai nas casas das viúvas. Não me lembro bem o restante do texto, mas eu percebo que ele fala de viúva, parece que órfão, parece que ele está preocupado com essas pessoas que sofrem. Lógico que a lei, ela amparava essas pessoas, e os sacerdotes, eles estavam preocupados com o templo, se reverenciar Roma para o quê? O capital. Exato. No bolso dos sacerdotes. Então eu acho que, na minha humilde opinião, há uma preocupação com o exercício do poder, né, pastor? A questão de intervenção da igreja no mundo hoje parece ser uma disputa, uma concorrência. A igreja parece que absorveu a linguagem de mercado, não é? Então a minha preocupação hoje é em concorrer com aquele meu outro irmão que abriu uma igreja, e se porventura ele quiser auxiliar, intervir na realidade, eu já começo a me incomodar. Quando na verdade o fato é que as pessoas deveriam se unirem. Se unirem. É verdade. Você não precisa olhar para a sociedade e ver essa disputa, né? Essa psicologia do inconsciente que tanto as redes sociais põem na mente das pessoas. Fato. Você nasceu para ser vencedor, você nasceu para disputar, você nasceu para ser melhor. Eu não vejo que ninguém é melhor do que ninguém. Talvez você se esforçou um pouco a mais do que eu, talvez se você hoje tem uma condição financeira, foi porque você se esforçou. Mas melhor, eu não acredito nisso, o professor Felipe. Mas eu vejo também uma grande dificuldade na questão da escola pública. Esse período de quarentena, professor Felipe, não vai gerar um grande problema para os alunos? Então, o pastor, na verdade é assim, né? Por enquanto, o governo... O que você pode dizer para os nossos ouvintes? Na verdade é assim, ó, o governo está tomando toda a precaução para que os alunos não sejam prejudicados, né? Nós tivemos aquela semana, que inclusive não foi essa, que essa dia 23 ou dia 27, né? A semana anterior, né? A semana passada. Os alunos já não estavam mais indo às escolas, e os que iam recebiam toda a orientação devida, né, de como deveriam se portar, inclusive. E nós, professores, recebemos as orientações de passarmos atividades, criarmos meios, mecanismos. E hoje existem inúmeras ferramentas, né, pastor? A internet, a tecnologia nos permite isso, né? De promover, de incentivar uma forma de estudo, é óbvio, um pouco diferente daquela ao qual estamos habituados, né? Aquela presencial. Que o aluno vai, lousa, giz, uma roda de conversa ou de um debate e tudo mais. No entanto, há uma proposta, sim, de auxílio a esses estudantes, né? Ninguém está sendo deixado assim de lado, não. E eu digo isso por experiência própria, né? Porque eu sou professor, né? Vamos dizer, nós estamos ali auxiliando nossos alunos. Aqui no meu celular mesmo, no grupo de WhatsApp, né? Vários alunos, porque nós combinamos. Consegue interagir com a gente consegue interagir. Nós combinamos um meio, um canal para que eu divulgasse algumas atividades e fosse orientando eles, né? Legal. E eles me procuram, perguntam, questionam, querem tirar dúvidas, e a gente vai ali auxiliando, grava um áudio, responde em forma de texto, sabe? Entendi. Então, assim, nesse primeiro momento, o governo decretou até o dia 7 de abril. Vamos ver como é que vai ser dia 7 de abril. Caso isso se estenda, né, parece, não tem nada certo ainda, que as férias de julho serão antecipadas. Mas isso não está certo ainda. Então, se as férias de julho forem antecipadas, a única coisa que vai mudar os alunos estarão de férias, né?
e depois que retornarem, segue o calendário. Né? Então, a ideia é que esses alunos não sejam prejudicados. E o senhor, como professor, qual é a resposta que o senhor daria para esses alunos que estão nos assistindo, até mesmo preocupados, né? E nós estamos ainda no começo do ano, o carnaval acabou, mas isso só funciona depois do carnaval. Fato. Qual a palavra de ânimo que você daria para todos esses alunos que estão te vendo? Olha, meus irmãos, né, vou chamar vocês assim, meus queridos alunos, como eu costumo iniciar as palavras na sala de aula, é assim. Eu percebo que tem muito jovem que não tem entendido ainda, pastor, a gravidade do que nós estamos enfrentando, né? Esse momento que a gente está passando é um momento bastante sério. Nós temos que encarar com seriedade. Com certeza. Né? Porque os governantes não decidiriam parar tudo assim ao ponto de prejudicar a economia que estava em ascensão simplesmente porque acham que é bonito. Né, pastor? Olha, meus queridos alunos, todos vocês estudantes, jovens que estão aí assistindo, o momento é sério. Nós temos que nos precaver, nós temos que nos responsabilizar por nossa parte. Com certeza. Por nossa parte, né? Eu tenho certeza que o grupo de professores da sua escola deve ter disponibilizado um conjunto de atividades para que você faça. Então, você está descansando, está de quarentena em casa, mas aproveite este momento também. Tem lá atividade para fazer, pesquise, procure. Você manter a saúde mental nesse momento de quarentena, importante demais, né? Fundamental. Então leia, faça pesquisas, realize o que foi proposto para você, para aquela semana que passou, do dia 16, para que você não perca de fato esses dias, né? E fique tranquilo, não é um momento de você pânico, puxa, acabou, agora que né? E agora o que nós fazemos? Não, é um momento sim de levarmos com seriedade. E sabe o que eu costumo dizer para os meus alunos, ou pastor, assim, é o momento de você mostrar para os adultos o quão responsável você é, não é? E deixar claro que aquela ideia de liberdade que você deseja, ela pode ser entregue a você, porque você realmente tem consciência. Legal. Então esse é o momento de você mostrar que você é um cidadão consciente. Consciente. Sempre conscientizando. O programa Conscientizar, a base desse programa, nós trazemos palavras de conscientização. Professor Felipe, 10 anos lecionando Sociologia, está conosco, é um grande privilégio, um grande amigo, que pude conhecer nessa caminhada cristã. E ele saiu de sua casa, na sua quarentena, e veio aqui nos prestigiar com a presença dele. Pastor Felipe, um livro bom didático para que todos nós pudéssemos ler nessa quarentena. Eu vou indicar, pode ser dois? Pode ser dois, 3 livros. Então tá, eu vou indicar dois, um da área da teologia, tá? E um da educação, tá bom? Então, eu não sei se o pastor conhece esse, mas um da área da teologia, do Thomas Kempis, esse é bem conhecido, Imitação de Cristo. Não li ainda. Não leu ainda? Não tive o privilégio de ler. Mas é muito bacana o texto. Thomas Kempis, Imitação de Cristo, pode ler esse livro, é bem assim, fantástico. E para a área da educação, eu sou suspeito em falar, né, mas eu vou indicar um do Rubem Alves. Legal. Um do Rubem Alves. Nossa, e ele fala de uma forma assim bastante clara, que ama a educação. Ele ama a educação. O nome do texto é Para Quem Gosta de Ensinar. Tá bom? Para quem gosta de ensinar. É um livretinho bem pequenininho assim, mas que traz algumas reflexões
bem legais e profundas para o nosso dia a dia. Bom? Legal, pastor. Professor Felipe deixou aí para nós 2 importantes livros. Eu não li esse de teologia, mas eu também tenho um muito importante de teologia. Amém. Cristo na Teologia de Paulo. Amém. É um livro fantástico e um livro muito didático, uma linguagem muito simples. Bacana. Que dá para você compreender. Então eu estou aqui com o professor Felipe, professor ali no Colégio Dom Pedro. Para quem está chegando agora, ele leciona aqui em Taboão da Serra mesmo. Amém. Também pastor, junto com o seu pai e sua mãe, eles têm uma congregação, comunidade Kadosh, lá é uma bênção, irmãos. Qual que é o nome da rua, endereço lá? É Avenida Campinas, número 299, na Vila Iase. Quais os dias de culto? Nós temos cultos às quartas-feiras e também aos domingos. Às quartas, às 19h30, pastor. Legal. E aos domingos, às 8h30 da manhã e às 18h30. Bom? Legal. Pessoal, falei aqui com o professor Felipe, foi um bate-papo. Podemos interagir por alguns minutos. Estamos começando este trabalho e a sua ajuda, o meu pedido é só você divulgar. A sua ajuda é divulgar o trabalho. Vamos trazer outras pessoas que estão interagindo na teologia, na filosofia. Vamos fazer um trabalho didático. Queremos conscientizar você. A sua consciência, ela é importante. Pensar é importante. É verdade? É o que nos dá certeza da existência. Da existência. Penso, logo existo. Martinho Lutero dizia que a palavra de Deus, ela é pensada. Sabendo disso, eu sou grato pela sua participação. Também agradeço pela vida do nosso irmão Jefferson, pastor Tiago, que está aqui. O irmão Guilherme, que estão por trás das câmeras. Se não fosse ele, não estaria acontecendo, né? Não estaria acontecendo tudo isso. Então, eu sou grato pela vida deles. Um abraço, as suas considerações finais para a sociedade em relação ao coronavírus. Se tem alguma consideração final? Amém, claro. Queridos, nós estamos passando por esse momento difícil, mas vai passar, tá bom? Vai passar. Tudo acabará, voltará à normalidade, mas este é o momento que temos que continuar levando com seriedade. Vamos continuar nos cuidando, mantendo o distanciamento social, sempre higienizando as mãos, seguindo as orientações de forma correta, né? Lavando tudo bonitinho, tá bom? E cuidando, né, dos nossos velhinhos, das nossas velhinhas, para que possamos passar com o menor caso aí, se Deus quiser e assim permitir, de mortes, em nome de Jesus. Eu reitero as considerações do professor Felipe. Também quero mandar um beijo, um abraço para minha esposa missionária Cida, e fique conosco. Nós sempre estaremos com esse programa e o seu trabalho é nos ajudar na divulgação deste programa. Amém. Um abraço. Obrigado, pastor Felipe. Prazer, meu pastor. É um grande prazer tê-lo, e eu tenho certeza que você voltará mais vezes. Amém. Aqui. Vai ser uma alegria, um prazer. Legal. Bom, um abraço também para o meu pai, para minha mamãe, pastor Cláudio, pastora Célia, e para minha esposa amada, Luciana. Um beijo no seu coração, meu amor. Um abraço, Deus abençoe. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.